Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-dia a este dia maravilhoso que é o dia do Senhor. É domingo. Será um dia de fortaleza para si em nome de Jesus. Lembra-se? Tudo que aconteceu na semana passada, aqueles dias fracos, mas agora é dia da força. Agora é dia do gozo. É dia de entusiasmo, servindo ao Senhor e o Senhor depositando muito na nossa vida. Este culto é muito importante para ti e para mim e nunca mais seremos os mesmos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos pela sua graça na nossa vida. Te agradecemos pelo seu amor, por tudo que fizeste, tudo que tens feito e tudo que continuarás fazendo na nossa vida. Senhor, nós te pedimos que hoje irás visitar a cada um de nós de forma fresca em nome de Jesus. O poder, a força, o gozo e o propósito seja cumprido em cada vida em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor, assim que vermos a mensagem que nos tens mandado. E para todos, oramos que esta mensagem fará bem para cada vida. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. E diga amém. Hoje vamos para o Apocalipse, capítulo 2. Assim que olhamos Apocalipse 2, 8, 9, 10, 11. 4 versículos das Escrituras. E o Senhor está mandando mensagem para a igreja. Abra a sua Bíblia comigo. Apocalipse 2, 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. 9. Ele diz: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 11. Traz-nos a conclusão desta carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não se receberá o dano da segunda morte. Esta é a mensagem que o Senhor quer que possamos olhar para ela hoje. É a mensagem que Ele mandou para a igreja em Esmirna. Lembra, semana passada eu disse que esta mensagem tem uma aplicação pessoal. Uma aplicação pessoal para cada um de nós. Ainda que tenha uma antecipação profética, quer dizer o que? É algo que estamos à procura. Podemos dizer que, desde o tempo que Cristo deu a carta a João, para João dar à igreja em Efésios, a igreja em Esmirna, a igreja em Tiatira, em Pérgamos, a igreja em Filadélfia e Laodiceia, todas essas cartas, essas epístolas de Cristo para a igreja, tinham uma antecipação profética. Ele estava olhando adiante em todo o século, em toda a geração que viria, até a esta geração. Então, esta mensagem continua para nós hoje, assim que chegamos ao próximo do caminho. É uma igreja perseguida. A igreja estava centrada num lugar onde havia adoração ao César. E havia muita perseguição, porque os crentes não iam de acordo com o rei do dia, o Deus deste mundo, porque não caminhavam juntos com eles, servindo os seus deuses, por isso foram perseguidos. Mas esta era uma igreja perseverante e tem uma mensagem para um cristão perseverante. Por isso estamos a ver a mensagem que diz: o poder prevalecente de um cristão prevalecente, perseguido, mas mesmo assim persevera. Então, em volta há dificuldades, desafios, porque
porque não queremos comprometer a nossa fé. E prevalecemos. Temos o poder que prevalece, o poder prevalecente de um cristão que prevalece. 3 coisas estamos olhando. Assim que olhamos para essas passagens juntos. Primeiro, a ressegurança da perseguição. Ele nos dá, em ti em particular, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, ele te dá esta segurança, essa ressegurança, que ele é o primeiro, o princípio, e aquele que morreu e ressuscitou de novo. Por essa razão, não importa o sofrimento, não importa a perseguição, você vai sair para o lado mais brilhante da vida em nome de Jesus. A certeza da perseguição dos crentes perseverantes. Ponto número 2. Esses perseguidores que tentam oprimir o povo de Deus, e eles pensam que são tudo em tudo, pensam que têm poder, pensam que têm autoridade, pensam que eles têm um poder para oprimir e para perseguir os crentes. Ponto número 2. O arrependimento no último dia. Ponto número 3. A recompensa da paciência e de uma alma proveitosa. Este é aquilo que você é, aquilo que eu sou. Nós seremos proveitosos, continuaremos sendo proveitosos, seremos pacientes, perseverantes, e seremos ser. Ponto número 3 é a recompensa da paciência, da alma proveitosa. Ponto número 1 é a reassegurança dos santos perseguidos, perseverantes. Apocalipse 2, 8. E é um anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. 9. Ele diz: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E é a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Continua dizendo, 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Continua dizendo, e tereis uma tribulação de 10 dias. Breve, é um tempo curto do tempo. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Agora ele diz, temos que ser pessoas que não tememos. Não temas das coisas que hás de padecer. Isto me conduz para a primeira secção. A razão de nós não termos medo. Quais são as razões que tem o meu irmão? Qual é a razão de você, minha irmã, de não ser uma pessoa que não tenha medo? Diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Temos falta de medo, porque Ele mesmo está do nosso lado. Ele diz que não te deixarei, não te abandonarei. Por causa disto, Ele está sempre presente. Ele está lá, a sua força está lá, o Espírito está lá, o poder sustentador do Senhor está lá. E Ele vai moderar tudo. Ele não vai permitir que você seja tentado, seja provado, seja oprimido mais da sua capacidade. Mesmo assim, Ele criará um caminho de escapar, para que seja capaz de suportar. Veja Marcos 10, 26. Marcos 10, 26. Diz que não temas, não há nada encoberto, algo por detrás da porta, tudo que estão planificando, a conspiração contra você, não há nada encoberto que não há de ser revelado. Já foi revelado no céu. É Mateus 10, 26. Quando nos é revelado do céu, quando é de acordo com o plano de Deus na sua vida,
Não será assim, não vai acontecer. Deus não vai permitir algo que aconteça na sua vida que não é de acordo com o propósito dele. Não há nada. Portanto, não tem mais, porque nada é encoberto que não seja de revelar-se, nem oculto que não seja de saber. 27. Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Por quê? Porque não há medo. Não há nada que não vai acontecer. As promessas que ele te deu nas trevas, quando estás sozinho, nos quartos, você pode proclamar, você pode tocar lá no topo da montanha, porque será feito. Ele diz, dizei-o em luz, e o que escutais em ouvido, pregai, profetizem sobre os telhados. 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 29. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Para aí por um momento. Diz que olha para os passarinhos. Não tem uma vida eterna. Olha para os passarinhos. Jesus não morreu pelos passarinhos na cruz do Calvário. Diz que olha para os passarinhos. Os passarinhos não podem cumprir a vontade eterna de Deus. Eles não são pregadores, mas tudo é igual. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Coloca lá você a si mesmo do lado desse passarinho. Quão valoroso você é. Quão importante você é. Quão precioso você é. Se um passarinho, por 2 passarinhos por um cetil, se um deles não pode cair sem que tenha conhecimento e a permissão do Pai Celestial, quanto mais vós. Versículo 30. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que está dizendo? Não sei se devo dizer. Disse a parte importante da sua vida. Ou a parte menos importante da sua vida. Então, os seus olhos são mais importantes. A sua língua são mais importantes que os seus cabelos. A sua língua é mais importante do que o cabelo. Então, o sistema também é mais importante. Então, os seus cabelos são contados. Tudo de ti é contado. O Senhor vai te proteger, meu irmão, minha irmã. Minha irmã, meu irmão, vocês estão protegidos. 31. Versículo 31. Não temais, pois. Ele diz, pois, porque você é precioso. Não temais, pois, porque você é valoroso. Não temais, pois, porque Deus pensa sobre ti. Não temais, pois, porque Deus tem um plano e propósito na sua vida. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Mais valeis do que muitos passarinhos. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. Diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Se o espírito de temor vier, ele não vem de Deus, vem do inimigo. Ele quer que você lhe tema para que ele possa ganhar a melhor parte de ti. Mas você vai se firmar. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 1 de João 4. 1 de João 4, versículo 4. Diz, filhinhos, sois de Deus. Então, sois de Deus, jovens em Cristo, meninas em Cristo, vocês sois de Deus. Pais, mães, vós sois de Deus. Pregadores, ministros, vós sois de Deus. E já os tendes vencido. Já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sublinha na sua Bíblia.
Nós conhecemos este versículo, mas sublinha. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos fazer algo agora. Coloca isso na sua mente. Assegura no seu entendimento. Assegura na sua memória. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Agora vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 2. Estamos olhando. 9. No versículo 9, ele diz: eu sei as tuas obras e a tribulação. Mas entenda, maior é o que está em vós do que está no mundo. Cristo Jesus é o seu tesouro. O seu tesouro é mais grande que a tribulação, mais grande que a sua pobreza. Cristo é o seu providenciador. Aquele que te providencia é mais grande que a pobreza. Ele diz que e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Então, o seu benfeitor é melhor que daqueles que blasfemam. E não são, mas são a sinagoga de Satanás. O seu refúgio é mais grande que a sinagoga de Satanás. Versículo 10 nos diz: não temais das coisas que hás de padecer. O Senhor Jesus Cristo, seu Salvador, aquele que te fortalece, ele é mais grande do que vais padecer. Ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós. Aquele que te liberta é mais grande que o diabo. Eis que lançará alguns de vós da prisão. Então, ele, para que sejais tentados, aquele que está no paraíso é mais grande. Para que sejais tentados. Então, Jesus é mais grande que seu tentador. E tereis uma tribulação. Ele te dá tesouro. Aquele que te dá tesouro é mais grande que a tribulação. E desde ser fiel até a morte. O nosso libertador é mais grande que a morte. Por isso que diz que não há nada por temer. Não temais. Vamos para a segunda secção agora. Os recursos de não termos medo, os santos perseguidos. Podemos ser vitoriosos. Temos recursos. Quais são os recursos que temos? Nós temos a graça de Deus. A graça de Deus. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Por isso não deves ter medo. São os nossos recursos. 2. A bondade de Deus. O Senhor, Ele mesmo, Ele é bom. Ele sabe. Quando você diz Deus é bom, o que diz quando Deus é bom? Deus é bom todo o tempo. Quando dizemos todo o tempo Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. A bondade de Deus é o nosso recurso. E outra é a glória de Deus. Diz: se nós sofremos, o Espírito da glória e de amor repousa em nós. E por causa desta glória que repousa em nós, isso nos faz sermos fiéis. E sabemos, não importa a perseguição, não importa o sofrimento, a graça de Deus habita em si. A bondade de Deus habita em si. Não somente isto. 4. A promessa de Deus também habita em si. Ele nos deu a promessa. A promessa que tem a ver com a vida e a piedade. Para que por causa disto, podemos ter a nova natureza. Não há nada a temer. Nós temos recursos para sermos fiéis. Não só isto. Temos a presença de Deus. Não te deixarei. Não te desampararei. Então, corajosamente podemos dizer: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que o homem pode fazer. Então, temos também o poder de Deus. O poder de Deus, pensa nisto. Este poder habita em si. Este poder habita para si. Aquele que é guardado pelo poder de Deus, pronto para a salvação a ser revelado. Temos também o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Por que você foi criado? Deus tem um propósito. Por que você é um cristão? Deus tem um propósito. Por que você está no ministério? Deus tem um propósito. Ele vigia pela sua vida. Temos o propósito de Deus. E sabemos, todas as coisas concorrem para o bem na sua vida. Todas as coisas concorrem para o bem na sua família. Todas as coisas concorrem para o bem na sua igreja local, na sua igreja larga. Não importa o que acontecer. Epidemia, pandemia, seja o que for, tudo concorre para o bem daqueles que são chamados por Deus de acordo com o seu propósito. Olha os recursos que nós temos.
Por isso nós não temos medo. Temos recursos para a nossa fidelidade. Veja 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo 1, versículo 12. Diz que: e dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus. Pode dizer também? Pode dizer: levanta a sua mente, levanta a sua cabeça e desvia a sua mente, não importa o que está a acontecer. Você talvez está a ver trevas aqui, está a ver algo caindo lá, uma coisa lá. Diz: eu dou graças ao que me tem confortado. Torna isto pessoal para ti. Dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, no 1 Timóteo, capítulo 6, 2, e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os servam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes. Nós somos participantes do benefício. São crentes e amados. Isto ensina. Louvado seja o Senhor. E louvado seja o Senhor, ó minha alma. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Os benefícios fluem do Calvário. Os benefícios são comprados para nós, estão disponíveis. São os recursos que nós temos. Porque nós temos esses recursos. É por essa razão nós não temos medo. É por essa razão somos fiéis. E o Senhor te manterá fiel todos os dias da sua vida em nome de Jesus. Agora, assim que falamos dos recursos que temos riquezas de plenitude. Temos riquezas em plenitude. Essa é a terceira parte. Temos riquezas em plenitude dos crentes perseverantes. Vamos para o Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Apocalipse 2. Lemos a partir de 9. Ele diz: eu sei as tuas obras. Sabe? Este não é um crente preguiçoso, um ministro preguiçoso. Eu sei as tuas obras. No plural. A tribulação e pobreza. Mas tudo isso é externo. É algo de fora. É algo externo. Eu sei a tribulação. Conheço a pobreza. Eu sei o que vem de fora. Mas o que tens dentro é grande. Pobreza também é algo externo. Quando pessoas olham para ti, de externo, de fora, o que eles podem ver é pobreza. Mas tu és rico. Jesus diz: mas tu és rico. Os céus dizem: mas tu és rico. A palavra de Deus diz que tu és rico. O Evangelho diz que tu és rico. Ele te enriqueceu. Temos as riquezas da sua glória. Temos a riqueza da sua bondade. Temos a riqueza da sua piedade. Temos a sua riqueza da sua glória. Tiago 2, 5 nos diz: meus amados, Deus não os ouviu, amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Sublinha, sublinha. Quando você é rico na fé, tens salvação. Quando és rico na fé, tens o poder de Deus. Quando tens fé, você terá resposta às suas orações. Quando você tem fé, vais apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quando tens fé, vais andar vitoriosamente. Quando tens fé, serás mais do que vencedor. Diz que Deus te escolheu para seres ricos na fé e herdeiros do reino. Riqueza que prometeu aos que o amam. Ele prometeu tudo para si. Você é rico em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, 18. Efésios 1, 18. Os olhos do seu entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação, veja isto, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isto é o que você tem. Esta é a razão pela qual nós dizemos: temos riquezas em plenitude.
dos crentes perseverantes. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 7, diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Entenda, as abundantes riquezas da sua graça. O que essas riquezas da graça podem fazer na nossa vida? O que essas riquezas da graça podem complementar na nossa vida? Então, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos diz no capítulo 3, 16. Efésios 3, 16. Nos diz aqui: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. Louvado seja o Senhor, que vos conceda. Ele vai vos conceder que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O seu homem interior, o seu espírito, a sua alma, a sua mente, o seu coração será fortalecido de acordo com as riquezas da sua glória. Versículo 20. Diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Veja essa palavra. Deixa eu ler de outra maneira. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além ou acima daquilo que pensamos ou pedimos. Quem são essas pessoas? Lembra-se. Quando Moisés orou, lembra-me. Quando Josué orou, lembro-me. Quando Jeremias orou, lembro quando Daniel, além daquilo que pedimos, agora é o seu tempo. Você também pode orar. Você também pode orar. E Deus vai responder a sua oração. Você não vai ser uma pessoa medrosa em nome de Jesus. Você será fiel, segundo o poder, a orar aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Assim que orares hoje, assim que tomares os seus pedidos conhecidos ao Senhor hoje, assim que queres que o Senhor fortaleça o seu homem interior, onde está o poder do Espírito que vai operar? Onde está o poder de Deus que vai operar? Onde está? Onde está? Ele vai operar em ti, segundo o poder em que em nós opera. Vamos para o ponto número 2 agora. Assim que olhamos para o ponto número 2, vamos ler o Apocalipse, capítulo 2. Estou lendo a segunda parte do versículo 9. Eu sei as tuas obras, e a segunda parte é: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Os perseguidores não sabem que Deus sabe de tudo, tudo sobre eles. Posso te dizer algo? Os pecadores, os opressores, aqueles opressores, aquelas pessoas malignas não sabem que o Senhor sabe de tudo sobre eles. Eles pensam: nós somos os únicos que sabe o nosso levantar, o nosso sentar, sabe que tudo vai ser certo. Quando nós iremos para frente, ele sabe o que os descrentes estão fazendo. Ele diz que eu sei. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo 10. Nada temas das coisas que has de padecer. Aqueles que te fazem sofrer. E eu sei, mesmo antes deles trazerem o que estão a fazer naqueles locais secretos, eu já sei. Se eu quero destruir isso, posso destruir. Ele diz que eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Sabe o que o diabo vai fazer, o que o diabo está planificando fazer, que ele pode tentar, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A coroa está à tua espera. Agora, o arrependimento dos opressores.
é a ignorância da perseguição dos santos. Os santos não sabem. Mas mesmo assim, Deus diz, Cristo diz, eu sei, porque todas as coisas, Deuteronômio 31, 21, Deuteronômio 31, 21, esses perseguidores são ignorantes. Então, que esta canção vai testificar contra eles, como testemunhas. Porque não será esquecido, será que sobrevêm todas essas coisas, a bênção ou maldição que tenho posto diante de ti, te recordares dessas entre nações por onde vou lançar. E agora, antes de eu lhes trazer na terra que eu jurei. Se Deus diz que eu sei, eu conheço a sua imaginação, os seus pensamentos, os seus planos. Eu sei, todas as coisas vão tentar fazer. Isaías 37, 28. Isaías 37, 28. Mas eu conheço o teu assentar. Alguém se esconde e diz que quer lançar algo para ti, como filho de Deus. Deus diz que, mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Eu sei. Isaías 66. Isaías 66, versículo 18. Deus sabe, porque conheço as suas obras, os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Eu conheço os seus pensamentos, sublinha na sua Bíblia. Deus sabe o que os pecadores estão tentando fazer, o que os opressores estão tentando fazer. Deus sabe. E Deus não vai permitir acima do limite que Ele colocou. Amós, capítulo 5. Amós 5:12. Porque eu sei que são muitas vossas transgressões e enormes vossos pecados, afligis o justo. Aquele que aflige o justo, oprime o justo, ele sabe. Aqueles que mudam a justiça vai de baixo para cima. Ele diz que eu conheço. Eu conheço os seus pecados enormes, as vossas transgressões enormes. Os justos tomais resgate e resgatais os necessitados na porta. Vocês tomam suborno. Isto é o que o Senhor está dizendo. O que você fez para os meus crentes, meus seguidores, meus discípulos, você fez para mim. Agora, 2. É a iniquidade da Satanás. A iniquidade da Satanás. João 8, 37. A iniquidade. As coisas malignas que eles fazem. Eu sei que são semente de Abraão, religioso, mas vocês desejam me matar, porque as minhas palavras não têm lugar em vós. O Senhor disse, eu conheço a vossa iniquidade. A iniquidade dos servos de Satanás. Foram pervertidos pelo diabo. 44. Vós tendes por pai o diabo, direto, claro, apontou e disse, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele pensou que eles serão livres. Eles disseram que não estamos na escravidão, somos livres. Fazemos tudo o que nós fazemos. Jesus disse, vocês não sabem, sois ignorantes. A vossa iniquidade é que vocês estão fazendo os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E isso nos diz também que a iniquidade dos descrentes, a iniquidade dos perseguidores
a iniquidade. É obra de Satanás. Eles foram pervertidos pelo diabo. Esta é a razão pela qual eles fazem o que fazem. 1 Timóteo 4,4, a partir do versículo 1. 1 Timóteo 4,4, versículo 1. Diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Viste isto? São espíritos enganadores, espíritos sedutores, espíritos que possam lhes influenciar. São doutrinas de demônios, de iniquidade. Foram pervertidos por Satanás, trabalham para Satanás, fazem obra de Satanás, pregam a doutrina do diabo, no versículo 2. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo caracterizada a sua própria consciência. Tendo caracterizada a sua própria consciência. Qual será o resultado desses perseguidores ignorantes? Qual será o resultado desses servos que praticam a iniquidade? Isso nos traz ao último ponto, a indignação contra os fingidores de santuário. Por que nós dizemos que estão a pretender ou estão a fingir? Titos 1, 16. Eles professam que conhecem a Deus. Dizem que são judeus e não são. Dizem que são religiosos e não são justos. Dizem que pertencem a Deus, são filhos de Abraão, mas não fazem as obras do Abraão. Professam que conhecem a Deus. Professam que são um povo da igreja. Professam que são crentes. Professam que são cristãos. Mas somente são palavras da boca. Professam que conhecem a Deus. Mas eles negam a Ele nas obras, sendo abomináveis, desobedientes para toda a boa obra. Qual é a indignação? Qual é o problema? O que será o desafio para eles? Nos é dito, é Mateus capítulo 25, 41. Mateus 25, a partir do 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os que servem o diabo, escuta agora, e não querem se arrepender, não querem abandonar, não querem crer no Senhor Jesus, continuam servindo o diabo, até que eles possam morrer, não vão se arrepender, passarão a eternidade com o diabo no lago de fogo, preparado para o diabo e para os seus anjos. 46. E irão, eles são seguidores de Satanás, irão estes, são pessoas que servem o diabo sem o arrependimento, irão estes, são ignorantes, que não sabem que Deus sabe, e os sejam perseguidores, fingidores, opressores, irão estes para o tormento eterno. Mas louvado seja o Senhor pelos crentes. Louva a Deus por você como crente. Louva a Deus por ti como filho de Deus. Mas os justos para a vida eterna. Eu oro que da vida eterna Ele seja o seu Senhor no último dia. Vamos para o ponto número 3 agora. Ponto número 3. Terá uma recompensa. Eu vou ter recompensa. Diga para ti, eu terei recompensa. O Senhor te manterá fiel. Assim que o Senhor te manter fiel, Ele te dará a recompensa no último dia, em nome de Jesus. Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que hás de padecer. Já explicamos isto. Você não tem medo, porque você sabe que aquele que te fortalece, aquele que te sustenta, é mais grande do que qualquer sofrimento que o diabo pode trazer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Já dissemos isto. O seu libertador é mais grande que o diabo. O seu protetor é mais grande que a prisão, para que sejais tentados. Já dissemos isto. O seu triunfo é mais grande que a sua tentação. E tereis uma tribulação.
Nós já dissemos, aquele que é o tesouro da sua vida era mais grande que a tribulação de 10 dias. Ser fiel. Já explicamos isso também. Você será fiel, eu serei fiel. Temos recursos para sermos fiéis. Veja a recompensa. E dar-te-ei a coroa da vida. E dar-te-ei a coroa da vida. Você terá coroa. Ninguém tomará a sua coroa em nome de Jesus. Veja, neste ponto vamos ver a coroa de vida para o vencedor. Vamos olhar. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá ver 25. 1 Coríntios 9. Vamos ler a parte do versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Você terá uma coroa incorruptível. Você terá uma coroa que não vai perecer. Você vai ter uma coroa que não vai perder, nunca faltará. Nós que lutamos, tudo se abstém, para que possamos ter uma coroa incorruptível. 26, continua dizendo, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato boa milícia da fé, não como batendo no ar. 27, antes subjugo o meu corpo. O apóstolo Paulo diz, eu sou o homem sob a autoridade. Sou o homem debaixo da autoridade. Eu tenho autoridade nas minhas mãos, tenho autoridade sobre a minha mão, sobre a minha língua, tenho autoridade sobre os meus pés, sobre os meus pensamentos. Saibam, algumas pessoas não têm autoridade sobre as suas mãos, não têm autoridade sobre a sua mente, pensam como eles querem. Eles permitem a sua mente para se desviar deles, permitem as mãos se desviar deles, permitem os seus olhos se desviar deles. O apóstolo Paulo diz, sou homem sobre a autoridade, porque estou debaixo da autoridade. Eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, para que pregando aos outros, mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O que ele está dizendo? Ele diz, eu não vou ser como um motorista. Um motorista, um condutor, que mete pessoas no táxi. Ele mete pessoas no machibombo ou no minibus e para viajar. E depois ele fica lá atrás. Diz, quando falamos do céu, eu não eu mesmo. Não vou mostrar apenas glória para os outros e eu não entrar. Falo sobre o paraíso. Não vou só descrever o paraíso para os outros e eu não entrar. Diz que, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O apóstolo Paulo diz que eu tomei a decisão. Não serei reprovado. Você não será reprovado. Minha irmã, você não será reprovada. Nós não seremos reprovados em nome de Jesus. Porque há uma recompensa, há uma coroa à nossa espera. 2 Timóteo 2:5. 2 Timóteo 2:5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se não fazer as coisas legitimamente, de acordo com a palavra de Deus. Por isso, oramos pela graça de Deus na nossa vida, para que tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, de forma como agimos, em qualquer momento, façamos tudo de acordo com a vontade de Deus. Você será coroado no último dia, eventualmente em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada. O apóstolo Paulo diz, tenho certeza que esses perseguidores não tomarão a minha coroa. Tenho certeza que este sofrimento não tomará a minha coroa. Tenho certeza que estes tentadores
tentações não tomarão a minha coroa. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, ele é um juiz justo, ele não esquecerá daquilo que você fez pela glória do seu nome. Ele não vai se esquecer por tudo que você fez pela exaltação, na pregação do Evangelho. Ele não vai se esquecer. Ele é um juiz justo. Ele não esquecerá o seu impacto, a sua pregação, a sua influência para com as pessoas, para as pessoas progredirem no reino de Deus. O justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos. Você está incluso, mas também a todos. Eu estou incluso também, mas também a todos. Todos estamos inclusos, os que amarem a sua vinda. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o varão. Fala sobre ti. Irmão, fala sobre ti. Irmã, fala sobre ti. Crente, fala sobre ti. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir isto. Você vestirá a coroa e ninguém tomará a sua coroa em nome de Jesus. Agora, entenda, se nós não vamos permitir que a coroa não seja tomada, temos que carregar a cruz neste tempo. Porque se não houver cruz, não há coroa. Porque a cruz tem que vir antes da coroa. Isto, vamos para a segunda secção. A cruz na vida de todos os vencedores. Todos vencedores. Todos. A cruz na vida de todos vencedores. Veja Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, versículo, Mateus 16, 24, nos diz. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se você deixar a cruz atrás e correres vazio, não carregares a cruz, como é que você vestirá a coroa? Se nós temos que saber que antes da coroa tem que haver cruz, ele diz, então, se alguém vir após mim, se alguém me seguir, tome a sua cruz. Tome sobre si a sua cruz. Sublinha. A sua cruz. Não é cruz de ninguém. Não é cruz de uma mulher ou de um homem. Não é cruz de nenhum outro crente. Saiba, estou surpreendido sobre algumas pessoas. Têm suas próprias cruzes por carregar, mas deixam do lado. Não carregam a sua cruz e querem carregar a cruz dos outros. Não olham para os seus próprios desafios na sua vida pessoal. E eles não estão se aconselhando a si mesmo, advertindo-se a si mesmo, orando por si mesmo, de como é que podem carregar a sua própria cruz. E querem tentar aconselhar o outro, ajudar o outro, desafiar o outro, encorajar o outro. Diz que eu posso carregar, dê-me a sua cruz, vou carregar para si. Meu irmão, minha irmã, vamos ser sóbrios. Vamos ser vigilantes. Se alguém quiser vir após mim, quiser vir, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Confirmando o ano dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Exortando-os a permanecer na fé, exortando-me, exortando-nos, exortando a ti, a mim, a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa tentação, tribulação, dificuldade é a nossa própria cruz. Nós carregaremos alegremente, livremente, porque nós sabemos, estou me movendo próximo à coroa. Diz no 2 Timóteo,
capítulo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. E também, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Esta é a cruz. Como um recém-convertido, é a cruz que você tem que viver piamente em Cristo Jesus. Você vai padecer perseguição. Como adulto, como ministro, como obreiro, como crente, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você assumir que a piedade é importante, assim que você quer entrar lá no céu, a santidade para ti é muito importante. Pessoas que querem entrar no céu no último dia, todos querem ser santos, todos querem ser puros, todos querem ser justos, todos querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. 3. Mas os homens maus, os perseguidores, os sedutores, são tentadores, enganadores, irão de mal para pior, enganando, sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece, carrega a cruz, continue, não seja envergonhado, continue, persevera o que vier, como resultado de você viver uma vida não comprometida. Continua nas coisas que tens aprendido e que tens inteiramente sabendo. Assim que permanecemos, olhamos para Jesus, nós teremos a vitória, nós teremos o triunfo e nós teremos a coroa, eventualmente. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está a referir-se para o capítulo 11. Todos que carregam a cruz, todos que vivem de forma piamente, Enoque, todos que vivem para o Senhor, como Noé, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, quando Deus lhes chamou e responderam, todos aqueles que fizeram tudo fielmente, como prometeu Sara, todos aqueles que seguiram os passos do Senhor, Isaac, Jacob, José, todas as pessoas que fielmente fizeram a vontade de Deus, Moisés, todas as pessoas que fizeram tudo que o Senhor lhes chamou para fazer, não se importaram com a cruz, todas essas pessoas, até que tenha Gedeão, Sansão, David, Jepsa e todos. Por isso diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço. Por quê? Você não pode carregar esse peso, esse embaraço e a cruz ao mesmo tempo. Deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E coramos com paciência. Por quê? Queremos uma coroa. Por quê? Queremos uma recompensa. Coramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha para o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o fundador e ele é o suportador. Ele é o salvador e o santificador. Olhando para ele todo o tempo. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Assim que continuamos olhando para ele, e toda tentação nós venceremos triunfantes, e toda cruz que nós vamos carregar, toda provação, toda tribulação venceremos, nós vamos atravessar. Você vai atravessar todo dia na sua vida. Você vai atravessar para a melhor parte da vida em nome de Jesus. Toda semana, todo mês, todo ano, você vai atravessar.
Então, quando o fim chegar, o Senhor dirá: vem, porque já atravessamos em nome de Jesus. Ponto número 3, o nosso atravessar quando esta vida terminar. Meu irmão, brevemente vai terminar. Minha irmã, brevemente vai terminar. Provações, perseguições vão terminar. O trabalho vai terminar. O sofrendo para vencer isto e aquilo vai terminar. Quando esta vida terminar, nós iremos atravessar. Vamos para o Apocalipse, capítulo 2. Estamos olhando para o versículo 11. Em Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer. Quem é este? Qual é o nome dele? Qual é o nome dela? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esta pessoa é você. Você vencerá em nome de Jesus. Olha para isto. Não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6, nos diz: bem-aventurados que tem, bem-aventurados, o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem-aventurados e santos são aquelas pessoas que vão vencer vencidos e não passarão o dano da segunda morte, a bênção da salvação. São bênçãos porque são amados. São abençoados em Cristo. São abençoados pelo santificador. São abençoados pelo poder do Espírito Santo. São abençoados pela promessa de Deus. Bem-aventurados e santos. O sangue de Jesus lhes lava, lhes purifica, lhes torna limpo, lhes torna santo. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando Cristo vier, as pessoas que perseveraram, as pessoas que livremente seguiram o Senhor, quando Cristo vier e a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitar, e você e eu, nós os crentes, nós que perseveremos até o fim, seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Esses não terão o sofrimento da segunda morte. A segunda morte não terá poder sobre eles. Eles não terão poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Veja o que ele nos diz lá em Lucas 20, 26. Como você será? Como nós seremos naquele tempo, quando Cristo vier nos tomar, estivermos com Ele para sempre e não fazermos parte, não sofrermos a segunda morte? Lucas 20, 36, não morrerão mais. Lucas 20, 36, porque já não podem mais morrer. Morrerão uma vez, segunda morte e não virá mais. Foram ressuscitados, estão ressuscitados, porque já não podem morrer mais. Já foram arrebatados, já foram tomados para o céu, como Enoque foi tomado para o céu, como Elias foi tomado para o céu, porque já não podem mais morrer. A igreja arrebatável, a igreja que espera pelo esposo, o esposo Cristo, porque já não pode mais morrer. Olha para isto, pois são iguais aos anjos, têm vida para sempre, vivem para sempre, vivem gozo para sempre, vivem livres para sempre, vivem no paraíso para sempre, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, sendo filhos da ressurreição. Vamos para o Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deixa-te lembrar que esta palavra é para ti. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Diga amém.
Diga um amém vivo. Diga um amém brilhante. Amém. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Veja para isto. Porque são vencedores. Os vencedores não terão parte da segunda morte. Nem pranto. Não haverá mais morte. Nem pranto. Nem clamor. Nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Brevemente virá. E você herdará a glória em nome de Jesus. Capítulo 22 do Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho. Meu irmão, minha irmã, estamos próximos do fim do que há muitos anos atrás. Agora ele está vindo. Eis que cedo venho. Ele diz que eis que cedo venho. Continue perseverando. Não falta muito. Cristo há de vir. Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Estás fazendo uma obra para Cristo? Irás para o Senhor vazio? Não estás a evangelizar. Não estás pregando. Não estás orando. Não estás encorajando as pessoas. Não estás visitando a ninguém. Não estás dando a palavra da vida às pessoas. Faça algo para que não vai se encontrar com o Senhor vazio. Ele diz que esse cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 13, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14, isto é maravilhoso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Eu oro que isso será feito de ti. Eu oro que isso será dito de ti. Bem-aventurados aqueles que fazem os seus mandamentos, para que tenham direito da vida, a árvore da vida, e possam entrar. E possam entrar. Entrar na cidade pelas portas. Eu já posso te imaginar no último dia, quando Cristo vier, quando Cristo te chamar, eu já posso te ver naquele dia. Todo o passado já passou. Eu já posso te imaginar, enquanto todo o sofrimento já passou. Todas as coisas que você tem que suportar, todas as pressões já passaram. Eu já posso te imaginar quando Cristo disser, agora o tempo tudo já passou. Quando Cristo disser, teu sofrimento acabou. Quando Cristo dizer, a tua tribulação acabou. Quando Cristo dizer, os seus desafios já terminaram. Já posso te imaginar quando o Senhor te chamar e dizer, agora o caminho está aberto para ti. A porta está a abrir. Já posso te imaginar você levantar. Você já está a subir de forma triunfante, de forma alegre, corajosamente e de forma agradável. Entrar pelas portas para a cidade eterna do grande Deus. Isto irá acontecer. Isto irá acontecer. Se há uma fraqueza em ti, diga a Deus, esta fraqueza saia. Eu sei que não vai demorar. Eu sei que brevemente vou entrar. Os céus são para si. A glória é para si. O paraíso é para si. E a cidade do Deus vivo é para si. Você entrará lá em nome de Jesus. Bem-aventurados os que fazem seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida, tenham o bilhete, a oportunidade, possam entrar na cidade pelas portas. Vamos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Já ouvimos bastante hoje. E vimos o que o Senhor disse que irá fazer. Ele te dará, meu irmão, te dará, minha filha, te dará, minha irmã, te dará, meu rapaz, minha rapariga, te dará o poder prevalecente para você perseverar como cristão. Levanta. Este não é tempo de falar com uma outra pessoa. O que ele disse? O que estamos dizendo, levanta para orar. Assim que orares, diga ao Senhor, assim que Deus te apresenta, Ele diz que eu sou o princípio, eu sou o último. Eu sou aquele que morreu e ressuscitou, estou vivo para sempre.
É Ele que vai te fortalecer. Ganha a força dEle. Ganha a autoridade dEle na sua vida. Ele já nos disse que Ele é aquele que vai nos sustentar, nos garante. Ele te dá a segurança. Ele te diz, te dá razões. Por que não temos que temer? Ele te diz que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. O grande, o maior, meu irmão, está consigo. O grande, o maior, minha irmã, está em ti. Ele é o maior. É Ele que dá força. Ele é o maior, é o suportador. Ele é o poder de Deus no homem e na mulher. Ele é o maior e Ele vive em si. São razões que você não tem que ser medroso. Todas as prisões que o mundo pode pensar, Ele é grande do que essas prisões. Assim que Ele te chama, diz que segue-me. Ele te dará o triunfo. Ele te dará a vitória. Não somente isto, se há uma provação, aquele que se há uma tribulação, o triunfante vive em ti. Ele diz que venceu e você também ele vencerá. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. É o grande. Diga a Ele viver dentro de ti. Sabe quais são os recursos que temos? Você tem a graça de Deus. E a sua graça nos basta. Tens a bondade de Deus. A sua bondade nunca falhará na sua vida. Se existe um pecado, há perdão. Se há fraqueza, há força. Se há o compromisso do passado, há coragem. Deixa a bondade de Deus habitar na sua vida. Existe a glória de Deus. O caminho para a glória habita em si. A promessa de Deus para ti, meu irmão, minha irmã. Existe a presença de Deus. Nunca te deixarei, não te desampararei. Há poder de Deus e este poder te guardará até o último dia. E existe o propósito de Deus. Tudo concorre para o bem na sua vida. Isto vai concorrer para o bem. Você tem as riquezas em plenitude. As riquezas em plenitude. Para que sejas um santo perseverante. E a coroa está à tua espera. Meu irmão, a coroa está à tua espera, minha irmã. Não perderás a sua coroa. E a coroa de vencedor é nossa. É nossa. Até agora, você reinará na vida. E não importa a cruz, carrega a cruz. Suporta a cruz. Você vencerá. Te dará força para seres vencedor. Sempre que orares, o Senhor estará do seu lado. Você vai atravessar. No último dia, quando tudo terminar, imagina lá o céu, você a entrar. Imagina o paraíso, você entrará lá. Imagina a Nova Jerusalém, você será um dos santos triunfantes no céu. Você vai atravessar quando a vida terminar. Tudo vai terminar. As lágrimas vão terminar, os sofrimentos vão terminar e você vai atravessar. A graça de Deus habite mais e mais na sua vida e a bondade de Deus habite mais e mais na sua vida. A glória de Deus possa te suportar, te proteger até o fim da vida, em nome de Jesus. Vamos orar juntos agora. Pai, te agradecemos hoje, abençoamos o seu santíssimo nome pela palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fortalecendo o seu povo, está dando energia, está enchendo o povo com poder. Oramos, Senhor, qualquer desafio na nossa vida, faça cada um de nós ser vencedor em nome de Jesus. És o curador dos doentes, és o sustentador dos que estão sendo oprimidos, és o libertador dos oprimidos ou amarrados de qualquer forma. Senhor, eu oro que venha com seu poder e faça com que cada um de nós tenha força vencedora na sua vida em nome de Jesus. Qualquer problema temporário, oro, Senhor, lidas com este problema, remova em nome de Jesus, até que te possamos ver cara a cara. Dê-nos a capacidade, dê-nos o poder, dê-nos o triunfo, dê-nos a vitória, para que a nossa fé em si sempre vençamos em nome de Jesus.
oramos, Senhor. Ninguém de nós vai parar no meio do caminho. Ninguém de nós parará na metade da jornada. Chegaremos ao fim, eventualmente, um a um, e nós iremos atravessar. Sempre atravessando para o lado brilhante da vida, em nome de Jesus. Finalmente, quando atravessarmos no fim para o céu, o Senhor preparar para cada um. Oro que nenhum dos meus irmãos, nenhum de nossas irmãs que me ouviram hoje vão perder a coroa em nome de Jesus. Confirma a bênção sobre toda a vida hoje. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Continue na vitória do Senhor em nome de Jesus.